Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convidamos o Republicanos para que faça uso da tribuna abrir mão. Convidamos o Partido Democrático Trabalhista, PDT. Fará uso o vereador Amarante. Boa noite, mais uma vez, senhora presidente, os que estão nos assistindo, a Damate, a imprensa. Quero trazer aqui essa noite para nós falar um pouquinho de obras antigas, que foi começado e que temos que dar continuidade, doutora. Então, vamos dar continuidade nessas obras que a população está nos cobrando e é importantíssimo que nós terminamos elas, doutora. Então, vamos levar para o nosso executivo para dar continuidade nessas obras. Por exemplo, nós temos a Rui Barbosa, ali no centro, que foi feita uma primeira camada de asfalto e ela está se perdendo aquele material que lá foi colocado. Já se passou-se 1 ano e pouco e tem que terminarmos. Nós temos lá na São Vicente, que daí terminou ali a São Vicente, que era uma emenda parlamentar do João Derli, que era um dinheiro do governo federal, então foi terminado esta obra, e ficou aquela parte lá do cinquentenário, que também foi feita a primeira camada e não foi dado mais continuidade numa obra que começou no governo anterior. Então, tem que dar-se continuidade, senão esses valores se perdem. Eles acabam indo para o ralo, porque aquele material que lá foi posto se deteriora pelo passar do tempo e faltou-se a camada, então, para ter uma durabilidade, para que é o que está destinado com uma cobertura de asfalto. Temos também aqui no Santo Antônio, no bairro 1º de Maio, na rua Antônio Saquete, que também está na mesma condição. Então, se nós não darmos a continuidade nessas obras, aquilo que foi posto vai para o ralo. Então, independente do governo que começou, vamos terminar essas obras, porque, enfim, é dinheiro público, seja do A ou do B, como nós mesmos estávamos falando aqui antes. Vamos fazer o bom uso do dinheiro público. E também um outro assunto que é muito importante, e até eu e o vereador Juliano começamos no dia 26, dia de Caravaggio, que é terminar o passeio público da Via dos Romero. Começou-se sim no governo anterior, tem mais duas emendas parlamentares, que é a 19ª e a 8ª e a 19ª, que mais uma metragem será feita indo de Farroupilha para Caxias, e uma outra metragem será feita, então, de Caravaggio para Farroupilha. Por que de Caravaggio a Farroupilha? Até porque é uma questão de dar continuidade no passeio público que está lá. E claro que uma questão que a comunidade tem cobrado muito, e eu até trouxe um requerimento logo acho que foi março, fevereiro ainda do ano passado, que é a questão da iluminação pública naquele local. Então, ali são milhares e milhares de pessoas que caminham todo ano. De repente, começou-se lá de uma forma lenta, foi através de emendas parlamentares. Eu até estive com a Cris Girelli, dias atrás, pedindo, de repente, um projeto daquela obra. Daqui a pouco a gente pode, através do Estado, até mesmo o governo federal, de buscar esses recursos
para terminar a obra. Até a Cris me falou que sim, que ia verificar, mas que esse pedido tinha que partir do Executivo, e ela tem a razão, até porque o chefe é o Executivo. É uma reivindicação do dia a dia das pessoas. Até teve aqui Sexta-feira Santa, onde o pessoal faz a caminhada de madrugada, da qual eu fiz também, junto com os demais, moradores, muitas pessoas caminhando de madrugada no escuro. Ali, a pista de rodagem é muito próxima da onde as pessoas caminham. Então, é claro, como eu disse, começou-se uma obra. Eu acho que depois dessas 2 etapas aí eu não vejo mais, não ouvi mais comentário que teria continuidade. Então requer sim um olhar para nós terminarmos essa obra. E claro, que a comunidade, que são milhares de pessoas, e eu caminho naquele local ali todo final de tarde, ou 2 ou 3 vezes por semana, eu vejo a quantidade de pessoas que o utiliza. Então, é um espaço coletivo, é um espaço de todos, não é espaço de partido A ou B, e nem de governo A ou B. Então, esta continuidade, esse término desta obra, ela tem que ter um prazo para terminar. Até porque... Cedo sim, vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereador Amarante. Nós conversamos quinta-feira com muitas pessoas. Claro, pena que o tempo não colaborou, senão nós teríamos encontrado muito mais. E a maior questionamento que a gente ouviu foi literalmente: vai ser concluído? Qual que é a ideia? Tem um prazo? Tem um projeto? Então, acho que é importante, sim, quando tu fala a questão da pista de caminhada, dar sequência, inclusive esse abaixo-assinado. A ideia é nós também tentar somar forças e buscar nos gabinetes dos deputados recurso, porque a gente sabe que foi construído com diversas emendas, seja de qual partido for, porque lá é importante, e muitos falavam, poxa, é inseguro aqui. E a maior parte, quando nós abordamos, falávamos, que bom que tem esse pedaço, mas falta outro. Então é importante que a gente dê sequência para poder passar isso aí para a comunidade que quer sim. Obrigado pela parte, vereador Amarante. E quantas pessoas, vereador Juliano, que vinha lá e queria dizer, podemos preencher várias folhas, várias páginas, pela preocupação que elas estendiam também para nós. E claro que a iluminação pública, que muitos se retrataram, faz de tamanha importância quanto o término da pista de caminhada naquele local. Então, deixo aqui esse pedido, deixo aqui essa fala. Se não for possível, nesse momento, então, que se faça um projeto daquela obra, para que nós buscamos, através de outros meios, mas que, de repente, até o próprio Executivo, de repente, se dispõe um dinheiro e terminamos aquela obra, pela quantidade de pessoas que ali trafegam no dia a dia. Cedo uma parte, vereador. Cedo sim, vereador Roque. Uma parte, vereador Roque. Obrigado, vereador, pela parte. Realmente, a pista de caminhada para o Caravaggio, ela é importantíssima. E esse é um projeto que foi concebido dentro de uma lógica de busca de emendas. Então, desde da primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta, enfim, e sucessivas etapas, foi concebido dentro do projeto de emenda parlamentar. Isso exige um esforço muito grande, um relacionamento muito grande com deputados, para que essas emendas cheguem. E uma emenda, se for pedido hoje, sua execução às vezes demora 1 ano, 2 anos. Então, se não tiver em curso novos projetos e novas emendas já tramitando, corre-se o risco de ficar um interstício temporal parada a obra. E isso é importante frisar e reforçar que precisa buscar esses recursos, porque essa pista de caminhada se dá conta, principalmente nas romarias, o quanto que é importante, o quanto esse projeto é grande. Então, é bom que se continue esse projeto. Parabéns pela abordagem do assunto. Vereador Roque, eu lembro que aqui o Salto Ventoso, descendo para a linha ali, era feito com emenda parlamentar.
E até digo que nós fizemos isso, estava fazendo essa pista de caminhada, de repente até com uma certa frequência, buscando as emendas, mas ali se deu um start e mudou, né? Daqui a pouco o governo foi lá e terminou, inclusive fez todos os 12 quilômetros da linha ali até Nova Sardenha. Então, daqui a pouco ali falta em torno de 3 quilômetros, lá faltava 12. De repente o prefeito tem esse olhar da importância daquele local, da segurança para aquelas pessoas, e faça o que foi feito no governo anterior, já que a gente faz muito comparativo, né? Então, muito obrigado. Cedo sim, com certeza. Boa noite a todos, bem rapidinho. A parte, vereador. Boa noite a todos. Vereador Amarante, se tu me permites, eu só queria fazer algumas considerações com relação à pista de caminhada e ciclovia, né? Primeiramente, essa pista, eu me lembro que há 10 anos atrás, acho que foi dado o início, ser feita de pavés e vendo ela lá agora de asfalto é um ganho significativo. É um ganho assim, ó, gigantesco, e parabéns para quem teve a ideia de fazer ela de asfalto. Porque para quem é conhecedor, para quem conhece as pistas na Europa, e para quem estuda o caso, para quem é um profissional de educação física, pistas de pavés não tem como aceitar. E uma outra questão que não ficou clara na tua fala, o porquê que agora será feita uma etapa de Caravaggio em direção ao centro de Farroupilha. Não é porque o argumento que o senhor usou eu discordo, porque agora é uma exigência, é obrigado, que no passado também era obrigado a fazer, foi feito errado. Ela tem que ser feita do ponto turístico em direção à cidade. Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, vereador Maioli. Em relação à pista de asfalto que está lá, foi levado até, vereador Roque, por mim, quando era secretário, João Silvestrin, que levamos para o planejamento, que na época era o Alex, que aquele projeto daquelas 2 pistas foi feito ainda no governo anterior, inclusive as licitações, dessa forma como está lá, com o asfalto. Então, se mudou justamente pensando pela manutenção, que o pavés realmente é muito ruim de fazer. Então, se evoluiu sim, ainda no governo anterior, em fazer a pista de asfalto que o João Silvestrin já vinha fazendo aqui, aqui no São Luís, segundo distrito, dessa forma, e a gente fez essas alterações junto ao planejamento da Prefeitura. Então, muito obrigado, senhores. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Convido o PP para que faça uso da tribuna, abre mão. Convido o PL para que faça uso da tribuna, abre mão. Convido o PSB para que faça uso da tribuna, não abre mão. Com certeza que não. Juliano Baumgarten. Senhora Presidente, mais uma vez, boa noite. Quero cumprimentar em especial o Joel, que nos acompanha nessa noite de forma presencial. Obrigado por estar aqui conosco. Rose, abre aquela foto, por gentileza. Essa foto eu quero que todo mundo preste atenção. E o assunto que eu vou falar hoje é voltado à educação. Claro, a luz aqui ela atrapalha um pouco, mas eu abordei ainda no ano passado esse assunto. E é um assunto que eu não gostaria de estar falando de novo, que é sobre a conclusão, o término de uma obra no Colégio Estadual Farroupilha. Ali tem a placa e mostra quanto que é o investimento, qual que é o prazo. Pois bem, a obra iniciou em 2019, estamos em 2022 e ela foi concluída 50%. O que isso quer dizer? Isso só prova que existe uma incompetência lá dentro dos responsáveis no governo do Estado. Quando a gente vê algumas propagandas, sejam elas no quesito partidário ou sejam elas propriamente dita institucionalmente, é lamentável. Porque o que a gente vê? Muita fala e pouca ação. Semana passada eu visitei o Colégio Estadual Farroupilha, onde tive a honra de trabalhar durante 3 anos e meio como professor. E, felizmente,
víamos um avanço, que é uma coisa que já devia ter sido feita há muitos anos atrás, que era a troca da rede elétrica, a rede de iluminação. Pois bem, veio então a verba, veio o projeto e não se conseguiu andar, sair dos 50%. Veio o calor, os alunos não puderam usar. Veio o frio, os alunos não puderam usar. E visitando a escola, conversando com o diretor, nosso colega, ex-vereador Vandré Fardim, ele me disse que a cobrança é constante, que os pais têm perguntado e que o questionamento dos alunos é o seguinte: poxa, os ar-condicionados estão instalados e nós não podemos usar. Poxa, está frio nessa sala, está muito quente. E o que se faz? Diz, não dá para ligar ali porque a rede elétrica não foi concluída. Inclusive, no ano passado, por autoria deste vereador, apresentamos uma moção de apelo, pedindo para o governo do estado a conclusão. Só que é aquele eterno empurra. E nos últimos dias eu tenho recebido algumas notícias que a Secretaria de Educação do Estado, mais precisamente a 4ª Coordenadoria, ela está preocupada em resolver coisas que não precisa resolver e levar adiante assuntos que precisam ser ampliados para a comunidade. Talvez uma vontade, talvez um ímpeto que deveria ter sido usado para a conclusão dessa obra. Não dá para admitir que se demore 4 anos para trocar uma rede elétrica. Hoje, o que eu estou falando aqui pode ser uma coisa surreal. Não faz sentido. Eu quero aqui estar equivocado. Mas no mundo real, numa coisa cabível, isso aqui já deveria ter sido concluído no mesmo ano. A previsão era 3 meses, 4 meses. E vai fazer aniversário. Será que nós vamos ter que levar um bolo quando concluir para comemorar? Será que nós vamos ter que fazer uma gritaria? Será que nada se resolve na base da competência? E sim na pressão? Por isso que eu falo, quando se comenta em educação, me dá um arrepio. Porque é só falácia. Na hora de pôr a mão na massa, o que a gente vê? Nada. Mas na hora, quando é para propagandear, quando é para gritar, quando é para espernear, meu Deus, que coisa linda. E aquilo que eu falo, 50% foi concluído. E se pega fogo naquela outra parte. Quais os problemas de segurança que essa comunidade escolar tem que passar pela incompetência? Não conseguem fazer uma obra do início ao fim. Então eu quero repudiar mais uma vez, vergonhoso. Eu vou estar me posicionando essa semana, vou ligar para a secretária estadual de educação, vou cobrar, se precisar ir a Porto Alegre nós vamos ir, porque não dá mais para admitir essas coisas. Não dá para admitir. Depois, quando é para aparecer no programinha eleitoral, é o bom moço, meu Deus, está tudo lindo, nós mudamos a vida, só que não. Então, um dos assuntos que eu queria abordar é esse, a minha indignação e o descaso que o Colégio Estadual Farroupilha vem sofrendo. Outro assunto que eu quero falar, não mais importante, mas também muito preocupante, é a questão de alguns atos que a Serra Gaúcha vivenciou, atos que atentam o Estado Democrático de Direito, que atentam à liberdade, que atentam à democracia. O presidente do Supremo Tribunal vem para a Serra Gaúcha palestrar num evento privado, fechado, onde que tem que pagar um ingresso, e por falar, locais de um valor aquisitivo alto, onde que nem todo cidadão e toda cidadã tem acesso para consumir. Eis que um grupo que propaga aos 4 ventos, que luta pela liberdade, só que a liberdade que eles acreditam, que eles cultivam, fez grito, esperneio, até que o presidente do Supremo resolveu desistir e alegou numa nota que não se sentiu seguro para vir aqui. O que isso mostra? Mostra que um grupo pequeno extremista está indo longe demais. Isso não faz bem para a democracia. Não é porque eu não gosto ou eu não concordo com a postura que eu vou barrar ou vou tentar barrar a vinda deste.
A democracia é saber conviver a todas as manifestações, todas as opiniões. E eu me manifestei na Rádio Espaço e eu tomei um cancelamento na internet, lá na página. Mas eu não estou preocupado, porque eu tenho posição e eu tenho lado. E eu estou ao lado da democracia. Eu estou ao lado do respeito das instituições. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser verdadeiros. Eu posso não concordar com algumas coisas que acontecem, mas querer impedir que um grupo, uma autoridade venha, é um pouquinho demais. Se eu não concordo, eu posso ir lá vaiar, eu posso ir lá levar meu cartaz, eu posso e devo me manifestar. Mas eu não preciso aqui amedrontar, ameaçar e dizer, não, nós não vamos deixar. E parece que o outro ministro agora está vindo para Gramado e existe uma mesma pressão. Então isso é preocupante. Estamos no ano eleitoral, como o presidente Gilson disse, vai ser um embate complexo, duro, mas nós precisamos resgatar os valores da democracia. E a minha liberdade, ela termina quando invade a da outra. A liberdade, ela tem que ser para todos, dentro da lei, dentro do Estado democrático de direito. Então não dá para aceitar essas coisas, não dá. Então é triste isso que acontece e é o quê? Diante dos nossos olhos. E é muito simples, é lógico. Se eu não gosto de tal ato, o que eu tenho que fazer? Não ir. A gente, por vezes, não é convidado para algumas atividades e a gente não concorda ou não gosta, o que a gente faz? Quando não quer ir? Não vai. Então, quem não quer ir ver presidente da STF, não vai. Não importa quem for, que seja o político A, ou B, ou C, o artista, não está contente com ele, não gosta, não vai, se manifesta. Mas não tentem ofuscar, não tentem amedrontar. É um ano difícil. Parece, ou melhor, só se prova uma coisa, não se aprendeu nada com a história. Quando a gente olha para trás, a gente vê que o país passou por 21 anos numa ditadura cívica-militar que perseguiu, que matou, que deu um chá de sumiço em pessoas, que cerceou o direito, que reprimiu a liberdade, que instituiu atos que acabaram, que fizeram com que diversas pessoas saíssem do país e tivessem que sair às pressas, se exiliar, por não poder fazer o uso da sua expressão, da sua ideologia, do seu pensamento. Então, é lamentável. Então, aqui eu quero repudiar e eu quero dizer que não dá para aceitar isso. Não gosta? Não vai. Mas tem que respeitar. Seja quem for. Essa é a minha manifestação a respeito desse caso do STF. Por fim, seguindo também a provocação do vereador Gilson, não menos importante, conversávamos eu e o vereador Amarante sobre a questão da escola no Legislativo, que é um projeto que já existe, uma resolução 493 de 2011, que é quando o vereador vai para a escola e nós falamos numa reunião já foi feita a cartilha de comunicação, que eu acho que é muito importante para trabalhar alguns pontos institucionalmente, bem como esclarecer, clarear algumas ideias. E eu acho que é importante, sim, a gente trabalhar, dar sequência naquele outro material, para poder a escola que abriu espaço para os vereadores irem conversar. Porque eu acho que é de suma importância. Outro ponto também, a nossa comissão discutiu hoje e aprovou, e agora vamos levar adiante, a execução do jovem autor, que é um decreto legislativo da minha autoria, que busca o quê? Trabalhar com diversas competências dos estudantes, seja da interpretação, seja da escrita, seja de um desenho, para o quê? Para trabalhar com esse quesito da educação e depois, no mês de agosto, a entrega simbólica de um certificado e exposição aqui na Câmara, nos veículos possíveis que nos alcançarem à mão, para difundir e mostrar esse trabalho importante que é necessário. Outro ponto também, para não me estender na fala, o vereador por um dia
que é um projeto que, sim, vereadora Eleonora, eu peço para você discutir conosco, com a mesa diretora, para colocar em prática. Faz 2 anos, se não me falha a memória, que não é mais executado. Eu acredito que é importante, voltou tudo, graças a Deus, os protocolos sanitários, tudo o tempo que nós passamos, eu acho que nós precisamos motivar essa juventude, motivar essa gurizada, conhecer, compreender o parlamento e compreender desde cedo o seu papel como cidadão. E aqui apresentar as suas demandas, a sua luta. E eu acho que também nós temos que fazer um retrospecto de muitas coisas que foram propostas aqui pelos estudantes, que depois os vereadores acolheram, o executivo acolheu e acabou virando projeto, acabou virando ação e mudando a realidade naquele contexto, naquele período. Então, era essa a minha manifestação na noite de hoje. Muito obrigado. Iniciamos agora o espaço destinado ao pequeno expediente. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, a todas as pessoas que estão nos acompanhando ainda aqui na Casa do Povo. Quero cumprimentar aqui a imprensa, aqueles que nos acompanham via internet, cumprimentar meu amigo Joel, que está aqui, acompanhando da sua filha também, uma alegria de recebê-los aqui, todos aqueles que estão conosco. Quero falar, senhora presidente, que na sexta-feira nós recebemos aqui em Farroupilha a deputada federal Lisiane Bayer e a deputada estadual Franciane Bayer, que trouxeram mais um recurso para o nosso município, né, para a saúde do município, R$300 mil, que conversamos com o ex-deputado João Derli, pedindo recursos. Eu estive com ele, buscando mais recursos para a nossa saúde aqui. É uma pauta em que eu tenho trabalhado. E quando nós estivemos em Brasília, estivemos no gabinete da deputada, mas ela não estava. Mas conversamos e alinhamos para que elas viessem aqui no município trazer este recurso. Então, sexta-feira, estivemos no hospital, fizemos um reconhecimento ali juntamente com a superintendente dos investimentos que elas já haviam mandado também, e agora trazem mais este recurso de investimento. Nossa alegria de poder investir na saúde do município, mas também de destacar aqui nesta casa que todos os investimentos que o hospital está recebendo há de ser colocado também à disposição da nossa comunidade farroupilhense, retribuindo o atendimento e o acesso a todos. Eu sei que o hospital hoje está bem aparelhado, né, com UTIs, enfim, centro de atendimentos muito bem equipados. Estive podendo contemplar isso, mas o que nos preocupa, e eu trago essa preocupação para esta casa realmente, que hoje nós enfrentamos não uma pandemia, mas estamos enfrentando dificuldades em doenças respiratórias graves neste momento, em que já vemos também os leitos sendo ocupados, tanto de crianças quanto adultos, e há uma grande preocupação. E deixo aqui nesta casa esta preocupação para que a gente possa prestar o bom atendimento e que a nossa UPA, o nosso pronto atendimento, possa permanecer aberto, atendendo, né, a nossa comunidade, e que a gente possa atender com muita qualidade, que a gente sempre vem prestando, mas que o nosso hospital possa receber somente ali as urgências e emergências, haja vista que há um projeto nesta casa que será votado nos próximos dias, de um grande investimento no Hospital São Carlos, mais uma vez, e eu aqui falo que a nossa comunidade, às vezes, por ser urgência e emergência, ter casos graves ali, quando um trabalhador chega ao final do dia com o seu filho, vê que ele depende e precisa de um hospital, às vezes há uma demora de 4 horas, 5 horas, 3 horas, e isso não é privilégio só do SUS, porque nós sabemos que tanto aqueles que têm seus planos de saúde também têm enfrentado devido à demanda que se tem nos dias de hoje. Mas eu ressalto aqui a necessidade de nós ampliarmos o atendimento e trazer este acesso com equilíbrio para toda a nossa comunidade. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Roque.
Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, Sim. a imprensa aqui, Obrigada. Leandro Damati, o Zé Teodoro, as pessoas que nos assistem aqui, quero cumprimentar aqui o Juarez Pola, lá do Caravaggio, que o pessoal veio para a Câmara aí assistir, que nos assistem aqui. A Câmara de Vereadores sempre é um espaço aberto e público, e as pessoas que têm interesse de participar vêm, né? Quando acham que deve ou não vêm, assistem de suas casas, enfim. E pode depois também assistir via o YouTube amanhã ou o dia que interessar. Se quiser pesquisar uma sessão do ano passado, vai lá, entra e assiste, né? Então isso é bom porque fica aí disponível. Lá no Caravaggio, que nós iniciamos lá um processo de asfaltamento, né? Esperamos que seja dado continuidade aquela tão importante obra que vai para uma comunidade tradicional do nosso município, que tem uma vocação muito importante para a área turística, né? Inclusive lá a associação lá do Caravaggio fez todo um catálogo dos pontos principais do turismo, né? Está com a administração municipal, está também na esfera federal, e a gente espera que um dia nós possamos ir até o Caravaggio pelo asfalto, assim como hoje se vai para a linha 80, para a linha 47, até Pinto Bandeira, totalmente asfaltado, dentro de um programa de asfaltamento rural criado no governo passado e esperamos que seja dado continuidade agora. Eu quero voltar a falar da questão da energia elétrica, do fornecimento de energia elétrica. Hoje, só eu aqui, para a RGE, encaminhei 5 problemas de falta de energia elétrica. Só que chegaram a mim e encaminhei de linha Eli, de Nova Milano, de linha Miller, da Janssen, e terão mais alguns outros por aí. E um aqui da cidade, aqui do bairro Planalto. Aqui caiu a faca ali de um poste, uma chave, no sábado à noite, e só hoje foi resolvido. Então, a RGE continua com problemas, né, de fornecimento de energia elétrica. Ora, se toda vez que chover nós vamos ter problema de falta de energia, daqui a pouco vai ter gente que não vai querer mais que chova, né? Porque não é possível, né, que dá uma chuva de um dia, de 1 hora, de 2 horas, e você vai à luz e demora para voltar. Teve um outro problema aqui no Monte Pascoal, né, que na rua São Gabriel, caiu uma árvore em cima de uma rede também, né? Então, são diversos pontos que ainda há grande problema no fornecimento de energia elétrica. A RGE tem aqui, através de uma assessoria aos órgãos públicos, nos atendido. Mas isso não é o suficiente, porque é aquilo que nós sempre conversamos, falta investir na prevenção. Não dá para ser só reativo, tem que ser propositivo, tem que andar à frente dos problemas. E isso significa o quê? Substituição de postes, substituição de redes, limpeza embaixo das redes, né? Embora há uma discussão que a responsabilidade embaixo das redes de alta tensão não seria da concessionária. Ao meu ver, totalmente da concessionária, né? A rede é deles, obtém lucro, e muito lucro com isso, então agora não vai ser o agricultor que tem que ir lá limpar embaixo das redes de alta tensão. Bom, se tiver eucalipto plantado, a RGE vai pedir licença e eles dizem, vamos cortar, vamos tirar, né? Porque é dela a responsabilidade de manter esse espaço. E como eu já falei anteriormente, nós estamos prosseguindo aí, só acertando detalhes, para que, doutora Eleonora, a Câmara de Vereadores possa sediar aqui um seminário de uma das comissões lá da Câmara dos Deputados, né? Para a gente, claro, vamos depois conversar, ainda não está amadurecida a ideia, mas eu não sei se outros deputados deram retorno, que estiveram aqui, mas o deputado Heitor Chu informou que já deu entrada com pedido e já tem autorização para fazer aqui na Câmara de Vereadores um seminário de uma das comissões para debater o tema. Então, depois nós vamos ver detalhes e vamos combinar aqui, enfim, entre o Poder Legislativo Municipal e o Poder Legislativo Federal, para que a gente possa ter o melhor resultado possível. Obrigado.
Vereador Amarante. Mais uma vez, presidente, obrigado. Que registrar a presença do Joel, do nosso amigo Pola, Caravaggio e os demais que ainda estão nos assistindo. Vereador Roque, ainda em relação à RGE, quero registrar aqui que dia 9 ou 10 nós vamos ter então uma reunião com o planejamento e a RGE para nós tratarmos da Armando Antonello, porque ali seguidamente aquela rua tem ficado no escuro. Não sei se não está no escuro hoje até. E também alguns moradores ficam sem energia. E levei até numa quarta-feira que a Laís estava aqui na Câmara de Vereadores da RGE, ela foi até o local comigo e ela citou que lá não é obrigação da RGE e sim do município. Então, ficou nesse impasse. O que a gente vai fazer? Nós vamos, então, através da Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social, a gente vai, então, trazer os dois setores, né, que de uma forma ou de outra são responsáveis. Se nós não chegar num consenso, infelizmente, a gente vai ter que acionar o Ministério Público, porque não é possível que aquela rua ali que já apresentou o problema e continua apresentando, porque os galhos estão crescendo, estão literalmente encostados nos fios eletrocutados, e essa energia acaba aí energizando toda a planta e postes, fiações de cabeamentos, enfim. Vamos ver se nós chegamos, então, num denominador que ali possa ser resolvido. Também, na semana passada, o vereador Caleb, o vereador Juliano e o vereador Pastor Davi, nós falamos que nós vamos, essa semana, estar discutindo com a Janete, então, a coordenadora do hospital, e o secretário Clarimundo, do qual, então, vereadores, eu conversei com ele na semana passada, para nós, então, conduzirmos aquela emenda parlamentar, Caleb, para que seja feita as obras de ampliação da urgência e emergência do Hospital São Carlos, quem sabe aí buscando, né, um melhor atendimento neste setor que, nesse momento, tem sido muito cobrado pela comunidade como um todo. Não sei se esse, de repente, um número muito grande de atendimento que leva a essas cobranças muito constantes da comunidade. Basta nós olharmos nas redes sociais em relação até, inclusive, de dinheiro que estamos disponibilizando no Hospital São Carlos. Uma vez era motivo de aplauso, agora parece ser motivo de uma certa rejeição. Que eu quero entender, sim, que esse atendimento que não está sendo, de certa forma, não dá para ser acolhido pelo volume que está tendo, e eu acho que é isso que está acontecendo. Então, esta obra venha resolver esta questão e que viemos aí discutindo, inclusive do governo anterior. Esta questão de urgência e emergência é uma situação que ela se arrasta por muito tempo. Pastor Davi, quando você também comenta da preocupação em relação à UPA, sim de todos nós se preocupar, porque se hoje nós já temos esse gargalo na urgência e emergência do Hospital São Carlos, se isso acontecer, vem sim a piorar. E pelo que a gente tem observado também, e até conversando com o secretário Clarimundo, tem vindo pouco recurso de emenda parlamentar federal para o hospital. Quer dizer, eu sei que todos nós estamos buscando, estamos reivindicando, mas me parece que, comparado com o ano anterior, ainda é pouco. Então, temos que, de repente, também buscar, trabalhar para, de repente, pelo bem-estar do nosso hospital como um todo e que possa lá ter o atendimento que as pessoas venham adotar o hospital, né? Porque na medida que elas adotarem o hospital, todos nós vamos estar mudando o nosso querer, o nosso bem-estar, que na verdade o hospital nos oferece para todos nós.
Então, presidente, era isso que eu queria relatar essa noite aqui. Obrigado. Vereador Felipe. Vamos botar um pouco de pimenta nesse nosso debate. Quero só fazer um registro de, nessa semana e na semana passada, enfim, algumas semanas atrás, aí, a quantidade de demandas que chegou até este vereador que está falando e as demandas passadas ao Executivo e eu diria que 80% já conquistadas, paradas de ônibus, colocação de containers, como lá na comunidade da Vila Jansen, limpeza de áreas, troca de containers de lugar para facilitar as questões de estacionamento, por mais que ainda tenha alguns problemas de lâmpadas, muitas lâmpadas colocadas, a sequência da pista de caminhada dada, isso é uma demanda muito importante que eu acho normal que os governos, eles começam obras, é a coisa mais normal do mundo, os governos que vêm deem sequência, vai acontecer, se ganhar agora na próxima eleição, é uma coisa muito óbvia, que os projetos acontecem, o próximo prefeito vem, executa e tenta fazer os deles, acho isso muito normal. A ida de muitos às escolas foi conquistado, eu diria, um transporte para que os alunos das escolas pudessem ter ido até os jogos que aconteceram no Parque Cinquentenário, que eram as Surdo-Olimpíadas. Então, muitas coisas boas aconteceram. Esse é o primeiro assunto. Segundo assunto, contrapor um pouquinho a ideia do nosso colega Juliano com relação à vinda do pessoal do STF. Como tu mesmo falaste, pequeno grupo extremista, né? Eu percebi que tu falou. Quem não deve, não teme, tá? Esse é o meu ponto de vista. Como o grupo extremista era pequeno e alguns gritos, por que desistir de vir? Né? Por que desistir de vir? Se não deve, não teme. Venha, explana, faça as suas colocações. Talvez é porque deve ter alguma coisa que não estão fazendo bem feita. Então, receberam, acho que podiam ter vindo sim, sem problema nenhum. Volto a dizer, quem não deve, não teme. Se não estão fazendo um bom papel lá, talvez seja por isso que não estão querendo vir. Só deixa eu finalizar o meu raciocínio. E com relação... eu vejo que tem muitos colegas que eu não gosto muito de falar, pessoalizar as coisas, mas essa aqui eu não vou poder ficar quieto, eu vou ter que falar. Com relação ao baixo-assinado, referente à pista de caminhada sendo feita num dia santo, onde as pessoas estão indo para Caravaggio, no seu momento único de religiosidade, de fé, realizaram um abaixo-assinado para se beneficiar, talvez, de um momento de fé envolvendo a política. E vou dizer mais, condeno quem assinou também, tá? Condeno quem assinou também, que devia, no mínimo, não assinar nada e fazer o seu momento de fé, a sua caminhada, sem envolvimento político neste dia. Quem sabe outros momentos poderiam ter acontecido, e não no dia 26, um abaixo-assinado referente a uma pista de caminhada, que vamos falar sério, né? 8 anos, 8 etapas, ou 7 etapas. Agora 1 ano e meio já foram feitas, uma inaugurada, a outra já está acontecendo, e mais uma será feita, todos com emendas parlamentares, e pelo que eu andei conversando, é muito provável que não vai ser necessário utilizar emendas parlamentares para finalizar, né? Acho que, pelo que a gente conversou aí, essa pista vai ser concluída com recursos próprios do município. Eu acho que, então, estou aberto a contrapontos. Alguém me pediu uma parte. A parte é vereador Juliano. Fique à vontade. Bom, então, vamos para o debate, né? Na verdade, o Supremo pode ter seus defeitos, a gente pode discordar, e eu vou discordar que quem não deve, não teme. Quando a gente vê atos a nível de Brasil, onde que pega um cidadão que anda sem capacete e ele é colocado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e literalmente é feito um trabalho de tortura com gás e ele é morto, é preocupante. Então, no momento que um grupo não admite a vinda, o que acontece?
É questão de segurança, não é uma questão de dever ou temer. E temer pela própria vida. Infelizmente, nós vivemos num período extremo e quem pensa diferente não é mais rotulado de um termo político, é ameaçado a própria vida. Então, é preocupante. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não, agora eu quero usar. Eu quero usar meu espaço. Vereador Juliano, o senhor vai usar seu espaço de liderança. Não, nem usei meu espaço ainda. Não? Então tá. Desculpe, é que eu estava com o seu nome aqui, mas foi de antes. Eu usei o grande expediente. Tá? Bom, e fora isso, né, para continuar o meu debate, fora a questão que houveram ameaças de morte, vereador Felipe. Então, quando há ameaças à vida, há atentado à vida, é perigoso. E aqui, aquilo que eu vou dizer, eu não concordo com muitas coisas que acontecem, mas não é porque eu não concordo que eu vou atacar no sentido de ameaçar. Dizer, não, eu vou te pegar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quanto à questão ao abaixo assinado, é muito amplo isso que tu fala. Primeiro porque uma coisa não impede outra. Seguindo concepções, se a gente for partir desse pressuposto de fé, de religião e política, primeiro que nós teríamos que voltar no tempo e cancelar a Idade Média, então. Primeiro ponto isso, né? Porque a Idade Média foi o período que foi marcado literalmente, onde que a igreja esteve no poder e literalmente usou toda a sua influência para utilizar a questão política. Segundo, quem assinou não adquiriu mais fé e nem perdeu fé. Foi um ato republicano, um ato democrático, e aquilo, quem não quis assinar, não assinou. Que bom que tu traz isso que vai ser concluído. Eu acho que é bom publicizar isso, porque daí a gente não precisa fazer abaixo-assinado. Então é importante e ver que, de fato... Óbvio, tem que ter sua calma, as coisas vão acontecer. Não, mas calma a gente tem bastante até, já se passou... Eu estou muito calmo ultimamente. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a gente busca porque as pessoas nos procuram. Como o vereador Amarante falou, tinham pessoas que diziam, não, peraí, tem como levar mais? Não dá, é só assinar uma vez, não tinha como ser duas. Por quê? Porque existe ali uma demanda e nós, como representantes da comunidade, nós vamos tentar fazer os movimentos necessários que forem. Inclusive com as bênçãos da Nossa Senhora de Caravaggio pedimos a proteção, porque ali, sorte que o dia não tinha sol, não estava quente, que senão teria um público maior, porque ali é um fluxo gigantesco. E é o quê? Segurança. E que se bom que no governo passado, no governo do Claito, do Pedroso, o governo que eu fiz parte, deu o começo da obra. E que bom que se agora se adequou e se viu que não deu para executar e agora achou uma forma mais fácil. É isso aí. Tem que tocar para frente. A gente precisa disso. A cidade precisa. E quanto à questão, como anteriormente dito, assinou quem quis. A maior parte das pessoas que conversaram comigo e com a Amarante, que foi nós dois apenas que tivemos, nos elogiaram. Que bom, é isso aí. Tem que cobrar, nós precisamos. Então, é um ato democrático, é um ato importante. Então, a gente precisa, sim, sem sombra de dúvidas, desses fatos para cobrar. E hoje a gente já tem um aceno que vai acontecer essa obra, e nós ficaremos vigilantes. Pegar um gancho do vereador Amarante, da primeira fala dele no Grande Expediente, que ele falou Rua Rui Barbosa, Antônio Saquete e São Vicente. O que a gente faz um pedido e reforça, tem que concluir a segunda camada. Por quê? Porque vai deteriorar aquele piche, toda aquela solução que fora colocada lá e vai ficar pior. E precisa concluir. Eu li cedo uma parte, vereador Roque. Uma parte é o vereador Roque. É só para contribuir e o vereador Felipe falou que os governos têm que dar continuidade. É verdade, esse é um dos princípios da administração pública, a continuidade. Essa rua, a Antônio Saquete, Rui Barbosa e a São Vicente, foi dado início da obra, Felipe. E por que não concluiu? Porque faltou produtos de asfalto
no final do ano de 2020. Mas foi feita a primeira camada, que é a primeira camada, aquele nivelamento de pista. Depois vem a segunda camada. E eu acho estranho, por que o governo não termina essas 3 ruas? Pega e conclui a obra, né? Foi deixado, inclusive, dinheiro em caixa, conclui a obra. Rua Rui Barbosa, Antônio Saquete e São Vicente. 3 ruas que foram iniciadas, feita primeiro nivelamento, e agora precisa concluir essa obra, que é fácil de concluir, e o povo vai elogiar, inclusive, o prefeito que dá continuidade a isso. Obrigado. Aceito o teu tempo. Não, então, só finalizando então esse meu tempo, pedimos aos vereadores da situação que nos ajudem, cobre do Executivo para executar e finalizar essas 3 ruas. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Amarante, no seu espaço de líder. Vereador Felipe, eu até quero te convidar para assinar o abaixo-assinado que nós iniciamos. Até ele não começou no dia de Caravaggio, ele já faz um tempo que estamos reivindicando. Assim como fizemos outro também. Não vou assinar porque vai acontecer. Assim como nós fizemos um outro e o senhor estava junto lá para pôr a iluminação pública lá no bairro industrial, entre ali nos prédios Alvorada, entre Industrial e bairro Alvorada, né? Que também foi um abaixo-assinado reivindicando, e me parece que agora o governo também vai fazer. Não, mas foi encaminhado por vossa pessoa, o vereador Juliano e a minha pessoa. Mas quero dizer que lá também me parece que o governo vai executar as obras, pelo menos foi feito o projeto e está para esse ano, me parece, a ser executado. Não, que ótimo, que bom. Por exemplo, nós também tivemos uma reunião na Vila Rica com o vereador Roque, o vereador Juliano, onde eu estava presente, onde os moradores nos chamaram os vereadores, porque, segundo eles, estavam tendo dificuldade, tinham feito vários acenos, vários pedidos para o Executivo, e esta reunião com eles não aconteceu. E depois da nossa reunião, coincidência ou não, depois da nossa reunião logo aconteceu. Não, peraí, eu dou se eu quero. Espera, né? Não, mas eu não vou te dar a parte agora, eu vou concluir o assunto. Depois eu te dou. Mas é espaço de líder, ele não pode dar a parte. Não pode, Felipe. Vereador Felipe, desculpe, é espaço de líder. Ele não ia dar igual. Não, mas ia dar sim, com certeza no final. Ia te dar, Felipe, com certeza. Mas olha só, mas coincidência ou não, logo depois aconteceu a reunião. Então eu quero dizer o seguinte, que a nossa reunião aconteceu antes. E vereador Roque, não foi o que nós ouvimos, que o Executivo não estava atendendo às reivindicações deles. E que tinham procurado, tinham marcado reunião e não estavam lá, provavelmente é os mesmos moradores dos quais vocês, então, o Executivo depois conversou. E que bom que até já taparam os buracos. Então, já foi feito, claro que aquele asfalto, ele é um asfalto problemático, inclusive tem problema na estrutura, né? E lá não sei se tem como fazer uma reforma geral ou somente fazer um recapeamento, enfim. Por exemplo, nós temos ali provavelmente o início da pista de ciclismo na 813, do qual eu, você, o vereador Juliano, também estivemos com o secretário de Turismo no Estado, e será iniciada aquela obra. Então, que ótimo, que excelência, que importante que é. Então, são assim, são a importância de começar a terminar, então são várias obras que de repente está no estágio do governo, e que ótimo que essa obra aqui agora da pista de caminhada de Caravaggio seja concluída, uma obra de extrema importância para nós todos de Farroupilha. E como tinha te falado lá quando eu estava no grande expediente, em relação como foi feito de PAVS, já foi remodelado ainda no governo anterior? Sim, senhor. Sim, senhor. A licitação foi feita no governo, no projeto, com Alex, que era o secretário do planejamento. Então vou trazer ele aqui, que hoje ele é o presidente. Não, por quê? Porque se começou. Vamos bater papo aqui, então. Para pegar a emenda, precisa ter o projeto. Tá, senhores, assim, ou os senhores se comportam, eu vou cortar o som de todo mundo. Ô, doutora, a palavra está comigo, então eu peço que a senhora peça para os demais parar e me deixar eu terminar, né? Porque é eu que estou com a palavra. O senhor pode terminar de falar. Então, por favor. Obrigado. Eu imagino que aquela obra começou com PAVS,
porque era o que todas as prefeituras, inclusive Ibirapuitã, Soledade, o que estava sendo feito em todo o país. E não se sabia que se poderia fazer com asfalto. Então se começou. Se começou, que bom que se começou, que muitas obras começaram no governo anterior, terminaram, e outras que, aliás, nem começaram nesse governo, e não sei quando vai se começar, mas já foi dado da ordem de início. Então, assim, se começou, teve meio, começo, meio e fim. Claro, começou-se da forma do qual tinha no momento para fazer. E que bom, está lá pronto, e se não tivesse feito aquele espaço, talvez teria que fazer toda. E assim como a tecnologia, o nosso mundo, ele vai mudando todos os dias. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício. Colegas vereadores aí, em respeito à pista de caminhada de Caravaggio aí, hoje de noite, quando botar a cabeça no travesseiro, vamos agradecer a ela aí por ter esse papo aqui, esse comentário que estamos tendo aqui. Acho que é um dever, né? Em termos da pista, da caminhada aí, eu estava olhando aqui, eu acho que ela começou em 2012. 13. Então, acho que vamos devagarinho. E como ela vem lentamente, ela vai continuar lentamente, então, né? Não vai acabar num dia para o outro aí. E eu estou vendo aqui que tem o Bimbo Nunes também, tem um repasse federal dele de um valor bom também. Então ela está sendo trabalhada aí. E vamos respeitar, como respeitemos o governo passado, vamos respeitar esse, né? Eu sou contra embaixo assinado dia 26. Tem tantos, um ano tem 360 dias, então 365 dias, então deixa fora um dia aí. Com todo respeito, eu respeito a palavra de vocês aí. E reunião de cá, reunião de lá, reunião de cá, reunião de lá, eu acho que é muito papo e acho que vamos se organizar, né? Então, pede a palavra aí. Cedo. A parte é o vereador Roque. Acho que só é tua. Obrigado, Maurício. Não, tu tem razão, Maurício. Veio devagar, mas foi criado o projeto. Em 2012 foi criado o projeto. Eu acho que até começou em 2013. O que eu estava tentando aí entrar no assunto é que não importa que se foi o João, a Maria, o Pedro que fez o projeto de asfalto. É melhor de asfalto. Parabéns quem fez. Provavelmente não foi agora, mas deixa aí, está feito, beleza. Que bom se tivesse feito o projeto do quebra-molas ali também de asfalto, né? Ver se tinha um iluminado aí. E parabéns, Maurício, é isso aí, todo mundo tem que fazer um pouquinho. As obras não andam na velocidade que a gente gostaria, né? Mas é importante que continue. Os asfaltos na colônia, que continue. Foi feito 50 quilômetros de asfalto, 25 a cada 4 anos. Então esse governo tem que fazer 25 até dia 31 de dezembro de 2024. Vamos lá, vai sair, uma hora dessa vai sair. Obrigado. O senhor ainda tem 2 minutos e 11 segundos. Sua. Uma parte é o vereador Amarante. Vereador Maurício, é isso aí. Eu acho que nós temos que nos manifestar mesmo. A questão das reuniões, ela é importante para ouvir a comunidade. Nós, como ouvinte e vereador, representante, eu acho que é muito importante e levar depois para o executivo, debater o assunto, porque nem sempre questões de RGE, questões de Corsã e de tantos outros assuntos que a gente vem aqui, traz para cá e debate, né? E a questão da pista de caminhada é uma continuação, assim como demorou, eu imagino, em torno de quase 10 a 12 anos para se fazer 3 quilômetros aqui descendo para Salto Ventoso e depois em um ano se fez 12 quilômetros. Então são situações que, de repente, o próprio pensamento de gestores é que muda, né? Então, de repente, que bom que, de repente, o nosso executivo hoje, de repente, em um ano, 2 anos, vem ali e termina aqueles 3 quilômetros que faltam, né? Muito obrigado. Mas o Maurício ainda está com a palavra. Só uma correção, Amarante. Quanto? O senhor ainda tem 1 minuto. Num ano, quanto? 12? Pista caminhada.
Tá, a palavra é minha aí. Mas tu tá falando daí, ó. Me respeita, então. Uma resposta pro... Eu tenho certeza... Roque. A resposta, Roque, que eu 99% te garanto que vai sair mais de 25 quilômetros de asfalto. Isso eu te garanto. Muito obrigado, doutora Leonora. Palavra o vereador Ilha. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, eu interpelei aqui colega Maurício e demais colegas porque às vezes a gente esquece que a gente está aqui no parlamento municipal e se a gente tem um regimento interno que diz, quando eu estou falando muitas vezes, inclusive eu já me equivoquei na fala do outro colega porque a gente está numa discussão, mas aqui não é um bar. A gente não pode discutir abertamente como a gente discutiria ali embaixo. Quando chega a minha vez de falar, eu tenho que falar. Aí depois eu tenho espaço para pedir, se o colega me cede. Se o colega não me ceder, eu tenho que ficar na minha. E depois, quando chegar a minha hora de falar, eu tenho que falar. E sabe por que a gente perde tanto tempo aqui em uma discussão tão desnecessária em quem é o melhor? Vocês já pararam para pensar que nós perdemos um tempo precioso do nosso mandato em quem foi o melhor governo? Gente, todos estavam fazendo nada mais que a sua obrigação. Então, se nós tiver que comparar, então vamos criar comparativos que eles sejam extremamente justos com a comparação. Talvez o que o vereador Roque aqui traz, então, é trazer um comparativo. E vereador Maurício, eu espero que esses 25 quilômetros de asfalto brotem do nada, porque até agora a gente não tem visto nada. Essa é a realidade do governo Feltrin. É nada. O que a gente está recebendo do governo Feltrin é um pedido de passagem para ir viajar para fora de novo. O que a gente está vendo do governo Feltrin é uma campanha de marketing extremamente excessiva nas redes sociais. Que eu sou o melhor da história. Isso não funciona. Nós necessitamos de uma agenda propositiva. Uma agenda propositiva, e o senhor que lidera um dos melhores trabalhos voltados ao interior, é uma liderança nata, um dos que eu mais respeito nessa casa, sabe que o interior está pedindo obra. Hoje eu estive próximo da sua comunidade, numa passada que fiz, e a primeira coisa que o pessoal pede é as obras. Olha, também estou aguardando. E eu quero ser o primeiro, eu acho que não vejo nenhum vereador, tanto de situação, oposição, que lá que fosse, que vai aqui dizer assim, é ruim fazer um asfalto, é ruim fazer uma obra no interior, é ruim deixar a capina em dia, é ruim recolher bem o lixo. Não, a gente não está aqui para pensar que a cidade, quanto pior, melhor. Contrário. Eu quero vir aqui, como já vi em vários pontos de destacar, que o governo está andando bem, e que tudo bem. Eu já fui vereador de situação, e essa historinha a gente ouve muito, né? Fiquem tranquilos. Está tudo certo. Nós vamos resolver tudo. E muitas vezes a gente fica com o pincel na mão e a escada alguém puxa. Então a gente tem que ter uma discussão, e hoje o palestrante falou uma coisa muito bem, a independência dos poderes. Nós temos um papel aqui que é gigantemente importante, que é a nossa participação de defender o interesse da população, independente de sermos governo ou situação. Eu duvido, Maurício, que você vai vir aqui defender o governo se não sair nem 1 quilômetro de asfalto no interior precisando, se não ajudar a resolver o problema da água, que tu mesmo aqui citou com muita propriedade que está acontecendo, que a gente ainda fica passivamente assistindo a Corsã rir da nossa cara. Ou que a gente não vai... Eu duvido, Maurício, que você não vai vir aqui se o governo não resolver o problema de lixo no interior. Duvido, Maurício, se você não vai vir aqui junto conosco defender se as coisas não estiverem acontecendo. Queria ceder uma parte ao vereador Maurício. Uma parte ao vereador Maurício. Sobre os asfaltamentos, concordo com a tua palavra. Eu fui falar com ele, com a turma lá, e ele me encaminhou para o Plínio. Uma das maiores coisas que eu tive, que ele me mostrou, é um juro bem mais barato que vocês tinham lá. Vai ser um bom para o município. E segundo as férias do prefeito, teria que pegar as câmeras dele lá e dar uma focada no fim de semana que ele trabalhou, e ele lá chamou nós aqui, os vereadores, inclusive sábado, quinta-feira, que era feriado, de tarde,
nós estávamos lá trabalhando. Que bom. Muito obrigado. Que bom, sua parte contribuiu, vereador, e tenho certeza disso. Eu vou dizer assim que, como eu falei aqui, eu sou entusiasta que o governo do Fabiano Feltrin seja o melhor governo da história dessa cidade, que nem foi a frase que eu mais ouvi dele na imprensa nos últimos tempos. Eu sou entusiasta que isso aconteça e quero vir aqui defender junto contigo isso. Mas ele tem que fazer a parte dele. E nossa parte é cobrar quando as coisas não funcionam. Mas a discussão foi importante. Obrigado, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de líder. Espaço de líder, o vereador Felipe. Está muito bom debater. Acho que, como o vereador Juliano fala, né, isso é um parlamento, lugar de falar, de parlar. Vereador Amarante, Vila Rica, por que o senhor, Vossa Excelência, faz tanta questão de que só por causa da reunião que você, ou colegas de você, seus organizaram, que você chegou a uma conclusão? Quem garante que o vereador que aqui vos fala não tem contatado com o senhor Ricardo Quesini desde o ano passado, que está articulando, ajeitando, conversando? E ouço também de muitas pessoas de Vila Rica que lá desde o governo Pascoal o asfalto não foi bem feito, que por isso que deu buracos, e durante os 8 anos do governo Clayton não foi feito nada, e agora a Vila Rica virou assim um caso raro que tem que ser feito asfalto, que ninguém recebe, que ninguém faz nada. Por que não foi feito nada na sua gestão de secretário de obras, por exemplo, lá que tanto é importante aquela cidade, aquela vila? Desculpa. Asfalto fino, eu ouvi falar. Uma dúvida que eu tenho, esse asfalto fino foi feito em cima de paralelepípedos? Que eu ouvi falar, não sei, uma dúvida que eu tenho. Esse asfalto fino em ruas, que está faltando fazer mais uma camada de asfalto. É em cima de paralelepípedos? Pode responder. Bom, não sei. Essa é uma dúvida que eu tenho. Se for em cima de paralelepípedos, a camada fina, talvez foi um erro estratégico. No meu ponto de vista, se já tem paralelepípedo, vamos fazer asfalto onde não tem paralelepípedos. Uma opinião minha. Tiago Ilha. A gente se atrapalha mesmo em alguns momentos, principalmente por não ter o dom da fala, como Vossa Excelência tem. E eu gostaria de que a minha atenção fosse chamada, no momento que eu errasse, pela presidente da casa. Porque nós estamos no mesmo nível, acredito, por ser vereador, mas, em compensação, tu está num nível muito elevado na questão de experiência e o dom de falar. Então, eu gostaria que, numa próxima oportunidade, a minha atenção fosse chamada pela presidente. Muito obrigado. Quem é que pediu desculpa? Quem pediu? Vereador Roque, espaço de líder. Eu quero fazer algumas colocações. Primeiro, vereador Felipe, os asfaltos feitos na na Antônio Saquete, na Rui Barbosa e na São Vicente, sim, são feitos em cima do paralelepípedo. Por quê? Porque são ruas estratégicas e que precisam fazer escoamento viário, são artérias da cidade, tratando-se de ruas, e elas precisam receber uma camada asfáltica por conta do fluxo de trânsito que tem. Melhor, talvez, seria tirar os paralelepípedos? Talvez sim, talvez doravante até possa se adotar esse sistema. Mas o que tem aí é isso. Agora, eu rogo a Vossa Senhoria que trate junto ao Executivo para que conclua a obra, né? Tem dinheiro em caixa e tal. Que se faça a obra e não se espere só a época de campanha para fazer, porque pode não dar certo. Na Vila Rica, vereador Felipe, a gente foi lá, sim. Nós recebemos o convite, né? E acho que temos todas as condições de ir lá e conversar com os moradores, sem desmerecer as iniciativas de qualquer vereador ou do próprio Executivo, mas se a população chama os vereadores de oposição, é porque as conversas com a situação têm sido inexitosas, provavelmente, ou o Executivo não tem conseguido alcançar aquilo que se almeja.
Mas, como eu disse, sem demérito a ninguém. Todos têm a sua importância, assim como nós também temos a nossa importância de ir lá e dialogar. E nunca, em hipótese alguma, se falou mal de execução de A, B ou C. O que se falou foi que aquele projeto foi um projeto concebido de forma equivocada, porque não é um asfalto com CBUQ, não é concreto betuminoso usinado a quente, é um asfalto a frio, de menor qualidade, que não resiste ao impacto. Talvez faltou fazer uma análise, não resiste o impacto do fluxo de peso que transita por aquela via. Então é isso, é caro para refazer aquilo lá. Tapa-buraco vai resolver uma semana. Tem que fazer um grande investimento lá, arrancar tudo aquilo e refazer. Então é bem isso aí. Na questão, eu acho que é muita discussão por conta da pista de caminhada do baixo-assinado. Eu não acho que esse baixo-assinado vai ajudar ou vai atrapalhar a pista de caminhada. É um baixo-assinado. É uma iniciativa dos vereadores, a democracia é bom para isso, né? O vereador tem essa vontade de ir lá, abordar as pessoas, estão caminhando, dá licença, quer assinar aqui o pedido, que na próxima vez que você vier, vai ter mais pista de caminhada pronta, vai ficar bom. Com certeza, a Nossa Senhora de Caravaggio aplaude, porque fé sem obra é inútil para a salvação. O cara que só papa hóstia não serve para nada. Só vai na igreja para esperar a bênção do padre, não serve para nada. Ele tem que tomar iniciativa, fazer alguma coisa para ajudar a sua comunidade. Não adianta querer chegar no céu e dizer que está lá porque está com as mãos limpas, e Deus disser o seguinte: está com as mãos limpas, mas nunca fez nada. Nós temos que fazer a nossa parte como cristão. Se é caminhar para o Caravaggio, coletar assinaturas para ter uma pista de caminhada que dê segurança para o cidadão, que ele não seja atropelado, que a sua família não sofra nenhum acidente, porque a pista de caminhada vai oferecer essa condição, vamos lá, vamos fazer baixo-assinado. Eu não fui e não assinei, mas eu elogio quem for. E se fosse um vereador de situação, eu elogiaria também. Aliás, podemos discordar, mas jamais tolir esse direito de se manifestar, jamais proibir que um cidadão possa erguer a voz em defesa da democracia, porque aqueles que gritam pela liberdade, são os que querem fechar o Supremo, querem fechar o Congresso, querem militar num partido, mas querem a ditadura. Mas para que partido, então? Não tem porquê, né? Então a gente precisa fazer, às vezes em quando, uma reflexão do que Deus você acredita e que santa você acredita. Eu acredito no Deus da vida, daquele que salva a vida. Só rezar e papar hóstia não resolve, não é o suficiente. Então eu dou os parabéns para o Juliano e o Amarante aqui. Olha, para ir para lá num dia de chuva, com garoa, com frio, né? Parar, abordar as pessoas e pegar a assinatura, parabéns. É uma atitude de coragem. E tenho certeza que não prejudicou em nada o governo. Pelo contrário, vai discutindo a pista de caminhada. E aí vocês vêm e dizem que vão continuar? Parabéns, isso aí. Vamos lá, vai ser de asfalto? Parabéns ao governo Feltrin, que vai fazer de asfalto. Mas eu acho que a gente precisa debater os temas. São temas grandes aqui. Não é para fazer reunião aqui para toda semana querer fazer homenagem. A Câmara de Vereadores tem que debater tema da cidade, o que importa para a cidade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice. Obrigado, presidente. Fiquei aqui ouvindo toda a nossa sessão. Concordo com um pouco de cada um e discordo com um pouco de cada um. É a minha opinião, faz parte, é um debate, né? É um fórum de debate. Falo muito do ato democrático. Importante nós termos ato democrático, mas também, às vezes, respeito religioso também temos que ter. Na questão do abaixo-assinado, nada está em desconformidade com o ato democrático. Se antes, essa é a minha opinião, os vereadores que iniciaram o abaixo-assinado procurassem o executivo, como é que está a pista de caminhada? Fizesse o abaixo-assinado e dissessem para o pessoal, nós estamos fazendo abaixo-assinado para incentivar o executivo a terminar a pista de caminhada. Isso com certeza não foi falado. Não, agora deixa eu terminar. Já falou bastante. Então, aqui, eu acho que o ato democrático é democracia.
E não só demonstrar, vou fazer abaixo-assinado para incentivar o executivo, porque ele só não fez obras 500 dias. Em 8 anos começaram a pista de caminhada e não terminaram. Agora, em 500 dias, nós temos que terminar, o executivo tem que terminar a pista de caminhada. Então, assim, é muito fácil fazer abaixo-assinado, fazer barulho, né? É que nem eu falei antes, a teoria é muito bonita. O problema é que ela não funciona, às vezes, na prática. As pessoas não são mais bobas. As pessoas enxergam, quando é um ato democrático, como é um ato político. Então, a gente tem que ter um certo cuidado nessas questões. Minha opinião, respeito a opinião de todos, não faria abaixo-assinado num dia de fé, onde as pessoas vêm buscar a proteção da sua família para não ser atropelado, como o Roque comentou. Desnecessário abaixo-assinado. Era só ter procurado o executivo e ter pedido, como é que está a caminhada lá? Vai sair? Não vai? Pois nós não somos os fiscalizadores do executivo. Falharam na fiscalização. Então, assim, ó, pode não dar muito certo, como o vereador Roque falou, nessa questão das obras, né? Isso é experiência própria. 8 anos, iniciaram muitas obras. Fizeram muitas obras, mas não ganharam as eleições. Então, realmente, às vezes não dá muito certo fazer muitas obras e iniciar muitas obras. Às vezes não deu certo. Por experiência própria, o Roque diz que não dá certo. Realmente, não ganhar as eleições. Porque se tudo estava bom, pista de caminhada iniciada, muitas etapas feitas, muitas obras, muito asfalto, muitas faixas, faixas corretas, tudo, não ganharam as eleições. Eu não consigo entender esta equação. Talvez eu tenha faltado alguma aula de matemática. Pode ser. Então, assim, eu acho que é importante, sim, nós fazermos iniciativas com abaixo-assinado, acho que é um ato democrático. Mas tudo tem a sua hora e seu tempo. Né? Eu acho que usar o dia de fé me parece um pouco estranho, mas cada um é livre, é a liberdade, né? Nós temos que fazer o que realmente a consciência nos permite. Então, assim, eu acho que realmente, Tiago Willi, não importa o governo, nós temos que dar continuidade, mas dar tempo, que nem o vereador Maurício falou, 500 dias, pandemia. Nós temos que ter um pouco calma, porque vocês não passaram pandemia, por isso que estão debochando, eu passei. Nós passamos pandemia, eu acho que não é nada de dar risada. Né? Então, acho que assim, nós tivemos alguns entraves, não é justificativa, é para dizer que sim, vamos aguardar, porque foram na imprensa, 500 dias, tem que começar a fazer obras, porque não fizeram. Cara, 8 anos. Vocês não terminaram uma pista de caminhada, uma simples pista de caminhada. Então, acho que assim, ó, vamos com calma, vamos com paciência, cobrar sim, fiscalizar sim, né? Mas realmente a bandeira não é partidária. A bandeira é de Farroupilha. Ficar torcendo que o executivo faça alguma coisa errada, ficar procurando buraco, mato na cidade, sei lá se isso é fiscalizar, não sei, eu não faria isso e nem faço. Porque eu vou lá e cobro direto o executivo e peço, como é que está isso, como é que está aquilo, o que vai ser feito. Né? Então, eu concordo com o Tiago. Nós não temos que olhar governo que fez, governo que não fez, sabe? Acho que nós temos que torcer por Farroupilha dar certo. Que o executivo, o prefeito Fabiano, como diz o Tiago, dê certo, independente qual é o partido, qual é a bandeira partidária. Ou nós somos realmente vereadores e representamos o nosso povo, ou então a gente está fazendo de conta que fiscaliza, de conta que está preocupado com a nossa sociedade. É isso, obrigada. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Espaço de líder ao vereador Tiago Jorge Ilha. No espaço de líder, eu gostaria de primeiro dizer, vereador Felipe, que se a forma que eu pareci de colocar foi equivocada, me desculpe. Eu acho que nem é minha função e nem devo fazer. Eu acho que, concordo contigo, é a presidente. Mas, no momento em que nós estávamos aqui construindo a nossa fala, talvez a gente falou de forma equivocada, e se eu fiz isso, eu até lhe peço desculpa. Mas, no ponto de vista de discussão de cidade, vocês têm observado aqui que desde o início dessa legislatura, desde o primeiro pronunciamento que fiz aqui no dia até hoje, eu sempre procurei trazer as minhas críticas muito pelo ponto de vista construtivo, pelo que eu enxergo da sociedade, né? Discutir agendas positivas, trabalhos que possam. Eu sempre digo assim, não adianta a gente só apontar um erro, eu tenho que trazer uma solução, porque é muito fácil crítica pela crítica. Então, no ponto de vista da discussão de uma cidade, eu acho que a cidade que dá certo, que a vereadora Clarice falou,
é a cidade que eu sonho. O que nos faz estar aqui sentado na condição de vereador? Gente, vereador, secretário e prefeito não é profissão. Nós estamos aqui de passagem. Nem pode ser profissão. Aliás, eu tenho amargado uma angústia e dividido com o Paulo, presidente do meu partido, aliás, nosso primeiro suplente, que vai assumir um tempo aqui essa casa, porque eu, mesmo entendendo que o vereador não é profissão, eu gostaria de ter um pouquinho mais de disposição que eu, infelizmente, não tenho hoje. E se é para mim ser vereador faz de conta, eu prefiro me ausentar por um tempo, que eu consiga me organizar a minha vida para que eu possa voltar com o gás necessário. Mesmo assim, eu jamais deixei de colocar meu mandato à frente, inclusive, do meu trabalho. Foi assim no dia de hoje. Eu abandonei tudo para uma situação que fui chamado. Tenho sido muito demandado no Hospital Beneficente São Carlos, hoje eu discutia na comissão, como tem vindo, e essa é uma discussão para a gente fazer aqui na casa, reclamações do pronto socorro do hospital, doutora Eleonora, doutor Tiago. Tem vindo muita reclamação, assim, das mais diferentes, e pelo que eu tenho identificado, na maioria das vezes, é sobre atendimento. E talvez não é o atendimento propriamente médico, e sim o atendimento de fronte, que é onde que a pessoa chega, né? A pessoa chega totalmente precisando de um serviço, ela precisa de um acolhimento. E que uma informação precisa, olhar com o rosto de quem quer ajudar, né? Enquanto tu está lá, daqui a pouco forçado, tu está lá trabalhando sábado e domingo, não querendo atender, quem sofre é a população. Ou o médico que não queria fazer plantão naquele dia está lá. Então, nós precisamos que o contexto de atendimento ele é tão necessário quanto saber identificar um problema, uma doença ou resolver. Porque todos que são médicos aqui sabem, eu valorizo muito um médico que me atenda bem, independente de tecnicamente me atender bem, né? Eu acho que prefiro muito mais ter um bom atendimento, no ponto de vista de me sentir conectado àquele profissional. E todas as reclamações que tenho recebido ao hospital têm versado nesse sentido. E então, hoje falávamos de um projeto de lei que discute dar mais 285 mil ao Hospital São Carlos até o final do ano de forma emergencial. É isso? Por mês. Por mês até o final do ano. Então, mais de 2 milhões de reais a mais de um orçamento que já é muito grande do hospital. Não estou nem dizendo que não é necessário e que, obviamente, nós vamos lutar para que seja aprovado. Mas a sociedade já nos cobra, e o vereador Davi aqui falava, foi noticiado a vinda da deputada aqui na cidade, o que eu mais vi nos comentários, as pessoas cobrando, tá, mas vão melhorar o atendimento? Né? Não é só sobre a via de trazer o recurso, nós precisamos de respostas e nós estamos discutindo recurso público, no hospital que é privado, que tem uma interface de atendimento público e que muitas vezes foi grande palco de discussão aqui nessa casa. Mas a gente precisa ter a real convicção de que o nosso interesse, quanto parlamentar, é garantir ao cidadão seja bem atendido. Bom, se o problema está no atendimento, se o problema está no pronto-socorro, se o problema está no médico, se o problema está na falta de estrutura, nós temos que cobrar que o executivo cobre que isso não aconteça. Que o secretário da Saúde possa apresentar uma agenda de atendimento e aí verso sobre a questão do atendimento aos postos de saúde. Hoje, amanhã, vou novamente visitar um pouco mais cedo um dos postos de saúde que tem recebido muita reclamação. E costumo ir sempre de surpresa, sem falar com ninguém, fico quietinho, só conversando com as pessoas. Não fiz nenhum tipo de documento, não gravei vídeo, não fui para a internet, não fiz nada. Só a única coisa que eu faço é ligar para o secretário de saúde. É dizer o problema que eu identifiquei, porque fui demandado para isso. Então, nesse sentido, a gente precisa estar atentos para que esses problemas da sociedade possam vir com resposta. É isso, só isso que eu quero garantir como vereador. Obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se não houver mais manifestações, eu solicito ao vereador Sutili que assuma meu lugar para que eu possa usar o meu espaço de vereadora. A palavra está com a doutora Eleonora, vereadora dessa casa. Presidente, ocupando meu lugar nesse momento. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, todas as pessoas que nos acompanham, nossos assessores, nossa imprensa.
Bem, eu nem ia falar. Como dizia o Beto Maioli, eu nem ia falar. Mas tem tanta coisinha que eu acabei anotando que primeiro vai ser difícil de me achar, né? Mas, enfim. Bom, eu vou começar pelo projeto 24, que é justamente sobre isso que todos estavam conversando. Acho que é o 24, se eu não me engano. Sim. Bom, em primeiro, o vereador Amarante, não são obras, tá? É um aumento de contingente, tá? Do pessoal médico e de enfermagem. Se o senhor falou em obras, né? Não são obras, tá? Em segundo, o vereador Tiago é justamente, tá, visando a melhoria do atendimento que estão pleiteando esse aumento do número de pediatras e com o pediatra e do staff médico clínico, né? E com isso aumentando também o número de enfermagem, etc. e tal, né? De auxiliar de enfermagem, que vai precisar de tudo isso. Ontem foi um dia, se os senhores forem ver, os senhores vão poder conferir, somente na pediatria, só na pediatria, e em doenças respiratórias, fora tudo o resto, vômito, febrinha, tudo o resto, foram atendidos 44 crianças do SUS, em 12 horas. Isto que o médico que está atendendo, ele tem que dar conta das crianças que estão internadas e algumas em estado que não é uma coisinha qualquer, exigindo cuidado, sala de parto, né? E atendendo emergências. Cada uma dessas 44 crianças exigiu, não todas, mas a grande maioria, um raio-x do pulmão, exigiu que a criança ficasse em observação, exigiu que fosse feito um broncodilatador de ação muito rápida. Para quem não sabe, né, é o salbutamol, nosso conhecido Aerolim. Então, o que isso demanda? Demanda que veja, sim, vereador Juliano, demanda que veja a criança. Não entendi nada que a senhora falou até agora. Porque não prestou atenção, no mínimo. Eu sou médico, né? Ora. Tá? Então, assim, essas crianças demandaram, obviamente, serem vistas na urgência, serem revistas dali a pouco, depois que foi feito todo o tratamento inicial, e apenas um médico. É por isso que eles estão pedindo mais um. É por isso. Tá? Eu acho que não tem muito que ser entendido neste ponto. É muita demanda e pouco médico. Ponto. O que tem para ser entendido nisso? É muita coisa para os senhores entenderem? Muita demanda e pouco médico? Acho que não, né? Bom, em relação ao fato do nosso prefeito estar saindo para para resolver alguma outra demanda fora daqui, fora do país, nós temos que nos lembrar, e muito bem falado pelo vereador Maurício, todas as vezes em que eles ficaram todos os finais de semana trabalhando, e isso está comprovado. E muitas dessas vezes nós estávamos com eles, como no feriado dia 26. Estávamos nós três lá. Eu queria só lembrar uma coisa, deixa eu ver se eu acho onde é que eu anotei agora, né? Porque, enfim, 8 anos são 2.948 dias. Contra, não 500, 135 dias. Descontando 365, porque este ano foi perdido pela pandemia,
E não foi só aqui, foi em tudo quanto foi lugar. Tá? Foi perdido, porque foi investido muito na pandemia, muito. Então, vamos contar que nós temos 135 dias contra 2.920. Era isso. Não terminou meu tempo, não posso dar. Convido a doutora Eleonora para assumir seu posto de presidente dessa casa. Muito obrigada. Não, pobrezinha, ele não usa nunca o espaço. Muito bem. Então, está encerrado o espaço de pequeno expediente e passamos agora ao espaço de comunicação importante. Vereador Juliano, o senhor tem 2 minutos. Registrar e relembrar, amanhã nós temos então às 16 horas na sala de reuniões, mais uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude. Era essa a minha manifestação. Mais algum vereador que precise usar o espaço de comunicação importante? Não? Encerrado o espaço de comunicação importante. Vereador, não precisa ser tão... Eu já estou lhe dando. Sim, mas o senhor não pediu. O senhor peça que eu lhe dou. Quero informar, então, que na dia 3, sexta-feira, nós vamos ter uma reunião da Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social na Janssen. Então, todos os vereadores estão convidados para estar lá no Salão da Comunidade e terá, na noite, vão servir um salchipão e o valor será espontâneo por cada um que queira fazer. O senhor pode repetir a hora, por favor? 7 horas. 7 horas. Muito bem. Obrigado. O espaço de comunicação continua à disposição dos senhores vereadores. Encerrado o espaço de comunicação importante. Espaço do presidente, 5 minutos para avisos e informações sobre assuntos institucionais do Legislativo. Bem, então, eu apenas gostaria de dizer o seguinte. Sobre as emendas do deputado. Búrigo, para o hospital, 150 mil, já está na conta. Sim. Institucional sobre o legislativo. Cinco minutos para avisos. Avisos. Informações sobre assuntos institucionais do Legislativo, mas antes vem avisos. Avisos? Bom, essa vez eu vou suspender por 1 minuto e vou deixar o senhor procurar. Vamos procurar? Pode procurar. Procurei para ele. Procurei. 88, parágrafo 5º. Procurei para ele. Olha aqui, vamos lá. Parágrafo 6º aqui do artigo 88. O presidente poderá fazer uso de até 5 minutos para antes de encerrar a sessão plenária, dar avisos, informando ao plenário sobre assuntos institucionais do Poder Legislativo. Dar avisos. Poder Legislativo. Aviso de propaganda política. Tudo bem, não tem importância nenhuma. Interpretação de texto. A lei só bate na Constituição. Quero ver a autorização para a Muito bem. Então, nós vamos deixar assim
eu vou usar na segunda-feira, eu vou então falar sobre isso. Pronto. Então, se nada mais há a ser tratado... isso mesmo. Damos entrada nesta noite ao parecer prévio do Tribunal de Contas referentes à tomada de contas do exercício municipal, exercício executivo, exercício de 2019, para apreciação dos nobres pares. Está também à disposição no site da Câmara por 60 dias, conforme o nosso regimento interno, encaminha a Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas o parecer prévio do Tribunal de Contas. Nada mais a ser tratado nessa noite, está encerrado o espaço, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.